Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Pessoal, meu nome é Felipe Mateus, eu sou estudante bacharel em Biotecnologia no UFB e eu vou falar um pouco para vocês sobre ácidos e bases hoje, certo? Mas, primeiro, eu acredito que para a gente entrar nesse conceito de ácido e base, a gente tem que voltar um pouco e entender o que são átomos. Bom, átomos, eles são estruturas incríveis. Eles são as menores partículas existentes e toda a matéria que existe é composta por eles. Isso vem lá do Big Bang, quando ocorreu aquela grande explosão e espalhou todos os elementos químicos e tudo que há no universo. Bom, entendendo que tudo que há no universo é composto, formado por átomos, que é um núcleo massivo, falando aqui superficialmente, é um núcleo massivo circundado por uma eletrosfera, ok? Bom, entendido isso, a gente vai pensar o que acontece quando esses átomos eles se ligam, eles formam ligações. O que acontece? Dá uma origem a uma estrutura muito massa que se chama moléculas. Bom, as moléculas elas são um conjunto de átomos ligados eletronicamente e o que acontece, no caso, deixa eu pegar uma molécula simples aqui, é da água, por exemplo. H2O, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nisso, né? H2O. Bom, o que significa essa fórmula eletrônica H2O? Bom, a gente está querendo dizer que essa molécula de água, cada molécula de água, no caso, possui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, H2O, só um O, certo? Bom, a água ela é extremamente interessante, porque o que acontece com ela? Quando as suas moléculas são quebradas, elas dão origem a uma coisa, elas dão origem a íons H+, e íons OH-. Mas como assim, Felipe, íons H+, e íons OH-? O que são íons? Como assim eles se quebram? Vê só, calma, vê só. Esse processo de quebra dessas moléculas se chama dissociação. Quando as moléculas se dissociam, elas se quebram, as suas ligações, e dão origem a esse... Desculpa, gente, eu botei, que no caso são o hidrônio, o hidro e a hidroxila. No caso do hidrônio seria o HO3+, o hidro seria o H+, e a hidroxila seria o OH-, certo? Sendo que, mas Felipe só falou que só tinham dois, o OH+, e o OH- e o H+. Não, calma, pessoal. É porque o hidrônio, o hidrônio, o H3O+, ele é liberado em pequenas e pequenas quantidades. Logo, a gente não considera eles, na verdade a gente considera, a gente soma eles ao H+, certo? Então, pessoal, tendo isso em mente, o que a gente pode afirmar? Que pela água ela liberar essa quantidade igual de íons OH+, mas como assim íons? O que é íons, pessoal? Íons, eles são átomos, que a gente já sabe o que é, com cargas eletronicamente carregadas. São basicamente átomos que ganharam ou perderam elétrons, certo? E esses íons, OH+, e OH- e H+, eles basicamente definem se um composto vai ser ácido ou vai ser alcalino. Vou explicar para vocês isso logo, pessoal. No caso da água, ela libera uma quantidade igual, tanto de íons H+, quanto de íons OH-. O que já não acontece no caso do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ele libera uma quantidade, quando entra em contato com o meio aquoso, muito grande de íons H+, entende? Por isso ele é uma substância ácida. Então, todos os ácidos, quando entram em contato com o meio aquoso, eles liberam íons H+. Já as bases, eles liberam íons OH-. No caso, por exemplo, do hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio que a gente conhece. Bom, eles liberam íons OH- quando entra em contato com o meio aquoso.
E basicamente é isso. Quando uma substância, um composto ácido, entra em contato no meio aquoso, eles liberam íons OH+. E quanto mais íons OH+ eles liberam, mais ácido vai ser esse composto. Assim, serve também para o outro lado da balança. No caso aqui, as bases. Quanto mais íons OH- eles liberam, mais alcalina essa base vai ser. Ok? Bom, tendo isso em mente, a gente pode partir para um ponto muito massa, que se chama potencial de hidrogênio. Mas, Felipe, como assim potencial de hidrogênio? O que é isso? É a escala de pH. Acho que você já deve ter ouvido falar. Escala de pH significa escala de potencial de hidrogênio, que basicamente vê o quantitativo de hidrogênios em uma molécula ou em um composto. Ok? Bom, tendo isso já figurativado na nossa mente, eu vou dar aqui um exemplo básico para vocês nessa escalinha de pH que eu vou colocar aqui para vocês. Mentira, não vou não. Eu não sei editar isso. Mas vou desenhar mentalmente aqui, espero que vocês entendam. Olha só. Aqui no meio, onde está o meu nariz, vamos dizer que é a água. A água ela se encontra no meio, aqui nessa minha mão esquerda, se encontra o 0 e aqui se encontra o 14. Como assim 0, 14? 0, 14, 7. Ok? Bom, essa escala ela funciona dessa forma. Quanto mais ácida a substância, mais para o lado esquerdo da escala de pH ela vai estar. No caso, por exemplo, de o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte, ela estaria aqui próximo entre 0 e 1. Já o ácido gástrico, que é um ácido que o nosso próprio corpo produz, e inclusive é muito forte, porque ele necessita, né, para fazer a digestão de carnes e outras comidas um pouco mais fibrosas, ele precisa ter esse teor alto de íons OH+, e ser uma substância mais ácida para fazer que nossa digestão funcione legal. Então ele estaria lá ali entre 2 e 3, sabe? Entre 1 e 2, 2 e 3 por ali. Já a vitamina C, que é um ácido também, um ácido ascórbico, ela estaria aqui entre 7 e 8, entre 5 e 6, ok? E a água está aqui no 7, no centro aqui da tela, no meu nariz, porque ela é uma substância neutra, ela libera tanto íons H+, quanto íons OH-. E quanto mais íons OH+, esse ácido liberar, mais à esquerda, mais próximo ao 0, ele vai estar, sendo 0 o máximo de acidez que ele pode atingir. Assim como as bases, como por exemplo o hidróxido de magnésio ou o hidrocarboneto de sódio. Seria o leite de magnésio e o bicarbonato de sódio, coisas que a gente vê na nossa cozinha, assim, são bases, e elas estariam aqui entre 8 e 9, e aqui funciona de forma diferente. Da mesma forma, na verdade, quanto mais ele se distancia do 7 e mais próximo ao 14, mais alcalina essa base vai ser. No caso aqui do hidróxido de magnésio, estaria entre 9 e o 10, já o bicarbonato de sódio estaria ali também entre 10 e 11 por ali. Já um sabonete, por exemplo, estaria ali entre 8 e... Não, estaria ali entre 10 e 12 por ali. E temos, deixa eu ver, aqueles produtos químicos que são utilizados para desentupir. Bom, eles estariam lá no final, lá no 14 da escala de pH. Ou seja, é uma substância extremamente alcalina. Ok? Bom, entendido isso, se um dia você precisar saber se uma substância é ácida ou alcalina, ou o quão ácida e o quão alcalina ela é, você já sabe ler a escala de pH. Muito obrigado pela atenção, e só para reforçar, ácidos são basicamente substâncias que em meio aquoso liberam
um quantitativo de íons OH+, entendeu? E as bases, elas liberam íons OH-, e os ácidos íons H+, perdão. Enfim, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e uma boa tarde para vocês. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Pessoal, meu nome é Felipe Mateus, eu sou estudante bacharel em biotecnologia no UFB e vou falar um pouco para vocês sobre ácidos e bases hoje, certo? Mas primeiro, eu acredito que para a gente entrar nesse conceito de ácido e base, a gente tem que voltar um pouco e entender o que são átomos. Bom, átomos, eles são estruturas incríveis. Eles são as menores partículas existentes e toda a matéria que existe é composta por eles. Isso vem lá do Big Bang, quando ocorreu aquela grande explosão e espalhou todos os elementos químicos e tudo que há no universo. Bom, entendendo que tudo que há no universo é composto, formado por átomos, que é um núcleo massivo, falando aqui superficialmente, é um núcleo massivo circundado por uma eletrosfera, ok? Bom, entendido isso, a gente vai pensar o que acontece quando esses átomos eles se ligam, eles formam ligações. O que acontece? Dá uma origem a uma estrutura muito massa que se chama moléculas. Bom, as moléculas elas são um conjunto de átomos ligados eletronicamente e o que acontece no caso, deixa eu pegar uma molécula simples aqui, é da água, por exemplo. H2O, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar nisso, né? H2O, bom, o que significa essa fórmula eletrônica H2O? Bom, a gente está querendo dizer que essa molécula de água, cada molécula de água, no caso, possui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, H2O, só um O, certo? Bom, a água ela é extremamente interessante, porque o que acontece com ela? Quando as suas moléculas são quebradas, elas dão origem a uma coisa, elas dão origem a íons H+, e íons OH-. Mas como assim, Felipe? Íons H+, e íons OH-? O que são íons? Como assim eles se quebram? Vê só, calma, vê só. Esse processo de quebra dessas moléculas se chama dissociação. Quando as moléculas se dissociam, elas se quebram, as suas ligações, e dão origem a esse... Desculpa, gente, eu botei, que no caso são o hidrônio, o hídron e a hidroxila. No caso do hidrônio seria o HO3+, o hídron seria o H+, e a hidroxila seria o OH-, certo? Sendo que, mas Felipe só falou que só tinham dois, o OH+, e o OH- e o H+, não, calma, pessoal. É porque o hidrônio, o hidrônio, o H3O+, ele é liberado em pequenas e pequenas quantidades. Logo, a gente não considera eles, na verdade, a gente considera, a gente soma eles ao H+, certo? Então, pessoal, tendo isso em mente, o que a gente pode afirmar? Que pela água ela liberar essa quantidade igual de íons OH+, mas como assim íons? O que é íons, pessoal? Íons, eles são átomos, que a gente já sabe o que é, com cargas eletronicamente carregadas. São basicamente átomos que ganharam ou perderam elétrons, certo? E esses íons, OH+, e OH- e H+, eles basicamente definem se um composto vai ser ácido ou vai ser alcalino. Vou explicar para vocês isso logo, pessoal. No caso da água, ela libera uma quantidade igual, tanto de íons H+, quanto de íons OH-. O que já não acontece no caso do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ele libera uma quantidade, quando entra em contato com o meio aquoso, muito grande de íons H+, entende? Por isso ele é uma substância ácida. Então, todos os ácidos, quando entram em contato com o meio aquoso, eles liberam íons H+.
Já as bases, eles liberam íons OH-. No caso, por exemplo, do hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio que a gente conhece. Bom, eles liberam íons OH- quando entra em contato com o meio aquoso. E basicamente é isso. Quando uma substância, um composto ácido, entra em contato no meio aquoso, eles liberam íons OH+. E quanto mais íons OH+, eles liberam, mais ácido vai ser esse composto. Assim, serve também para o outro lado da balança. No caso aqui, as bases. Quanto mais íons OH- eles liberam, mais alcalina essa base vai ser. Ok? Bom, tendo isso em mente, a gente pode partir para um ponto muito massa, que se chama potencial de hidrogênio. Mas fica como assim potencial de hidrogênio? Que é isso? É a escala de pH. Acho que você já deve ter ouvido falar. Escala de pH significa escala de potencial de hidrogênio, que basicamente vê o quantitativo de hidrogênios em uma molécula ou em um composto. Ok? Bom, tendo isso já figurativado na nossa mente, eu vou dar aqui um exemplo básico para vocês nessa escalinha de pH que eu vou colocar aqui para vocês. Mentira, não vou não. Eu não sei editar isso. Mas vou desenhar mentalmente aqui, espero que vocês entendam. Olha só. Aqui no meio, onde está meu nariz, vamos dizer que é a água. A água ela se encontra no meio, aqui nessa minha mão esquerda, se encontra o 0 e aqui se encontra o 14. Como assim 0, 14? 0, 14, 7. Ok? Bom, essa escala ela funciona dessa forma. Quanto mais ácida a substância, mais para o lado esquerdo da escala de pH ela vai estar. No caso, por exemplo, de o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte, ela estaria aqui próximo entre 0 e 1. Já o ácido gástrico, que é um ácido que o nosso próprio corpo produz, e inclusive é muito forte, porque ele necessita, né, para fazer a digestão de carnes e outras comidas um pouco mais fibrosas, ele precisa ter esse teor alto de íons OH+, e ser uma substância mais ácida para fazer que nossa digestão funcione legal. Então ele estaria lá ali entre 2 e 3, sabe? Entre 1 e 2, 2 e 3 por ali. Já a vitamina C, que é um ácido também, o ácido ascórbico, ela estaria aqui entre 7 e 8, entre 5 e 6, ok? E a água está aqui no 7, no centro aqui da tela, no meu nariz, porque ela é uma substância neutra, ela libera tanto íons H+, quanto íons OH-. E quanto mais íons OH+, esse ácido liberar, mais à esquerda, mais próximo ao 0, ele vai estar, sendo 0 o máximo de acidez que ele pode atingir. Assim como as bases, como por exemplo o hidróxido de magnésio ou o hidrocarboneto de sódio. Seria o leite de magnésio e o bicarbonato de sódio, coisas que a gente vê na nossa cozinha, assim, são bases, e elas estariam aqui entre 8 e 9, e aqui funciona de forma diferente. Da mesma forma, na verdade, quanto mais ele se distancia do 7 e mais próximo ao 14, mais alcalina essa base vai ser. No caso aqui do hidróxido de magnésio, estaria entre 9 e o 10, já o bicarbonato de sódio estaria ali também entre 10 e 11 por ali. Já um sabonete, por exemplo, estaria ali entre 8 e... Não, estaria ali entre 10 e 12 por ali. E temos, deixa eu ver, aqueles produtos químicos que são utilizados para desentupir. Bom, eles estariam lá no final, lá no 14 da escala de pH. Ou seja, é uma substância extremamente alcalina. Ok? Bom, entendido isso, se um dia você precisar,
saber se uma substância é ácida ou alcalina, ou o quão ácida e o quão alcalina ela é, você já sabe ler a escala de pH. Muito obrigado pela atenção, e só para reforçar, ácidos são basicamente substâncias que em meio aquoso liberam um quantitativo de íons OH+, entendeu? E as bases, elas liberam íons OH-, e os ácidos íons H+, perdão, aí. Enfim, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e uma boa tarde para vocês.